Literacia familiar em questão para a formação do senso crítico. Esse tema aqui está dentro do eixo educação/social. Bela, por que é importante entender o eixo? Porque aí você consegue entender a linha de raciocínio que você vai colocar dentro do seu como holístico. Eu gravei um curso gratuito analisando a redação da minha aluna que tirou 1000 no Enem 2021. Tanto para você que tem dificuldade em redação, quanto para você que quer lapidar pequenos detalhes. Eu deixei o link aqui embaixo, tá? Olha só, aqui de amarelo eu coloquei a frase temática, né? De amarelo e roxinho aqui, ó. E amarelo eu coloquei o assunto central. Então marca aí. T, literacia familiar é o assunto central. De roxinho aqui, em questão para a formação do senso crítico, é o nosso recorte temático. O que é recorte temático? Vamos recapitular? É o direcionamento argumentativo, tá? Então, aqui não é para você escrever somente sobre literacia familiar, o que é a literacia familiar, como ela ocorre, não. Você vai falar que a literacia familiar ela é extremamente importante para a formação do senso crítico dos indivíduos. Só que essa frase temática, ela é o terror de muitos estudantes aqui. Bela do céu! O que é isso? Como é que eu faço isso aqui? Ó, é uma frase temática que é positiva, é ou não é? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai problematizar, anota isso aí. Então, você vai falar o seguinte, isso tem sido efetivo? Ou seja, a literacia familiar, a prática da literacia familiar, ela tem ocorrido? Não. De maneira efetiva, não. Por que não? Esse motivo aqui, ó, é a explicação, né, de por que a literacia familiar ela não tem acontecido de maneira efetiva, são seus argumentos holísticos. Então, você vai escolher argumento holístico 1, argumento holístico 2, tá? Aqui eu coloquei A2, A2, tudo bom? Argumento holístico 1, argumento holístico 2. O A1, você vai trabalhar onde? No seu desenvolvimento 1. O A2, você vai trabalhar onde? No seu desenvolvimento 2. Isso aqui que a gente está fazendo é um projeto de texto de milhões, é o seu fichamento dentro do PT, tá? Aqui, olha, você vai organizar, então, o seu desenvolvimento 1 desse jeito, tá? Você vai colocar, por exemplo, como argumento holístico 1, o ritmo de vida acelerado. Então, por que a prática da literacia familiar ela não tem acontecido de uma maneira eficaz e por que isso prejudica a formação do senso crítico das pessoas? Então, eu coloquei aqui do lado, olha, como é que isso acontece? Ó, acontece porque muitos pais, eles possuem uma árdua rotina de trabalho e, por causa disso, torna-se inviável a prática da literacia familiar. Se eu trabalho muito, em uma jornada de trabalho muito extensa ou em 2 empregos, porque eu preciso complementar a minha renda, é possível que eu sente com a minha filha para eu ler um livro para ela, que eu faça ali um elemento lúdico, uma vozinha, sabe? Algo assim para chamar a atenção dela e para formar o senso crítico, que eu escolha livros que promovam esse senso crítico. Eu vou ter tempo para isso. Na verdade, eu vou ter ânimo para isso. Eu vou conseguir ter fôlego e anseio de fazer isso. Não, né? Eu trabalho num ritmo de vida acelerado. A minha vida é em um ritmo de vida acelerado. Então, de manhã, eu já levo ela para a creche ou levo ela para casa de algum parente. Eu não consigo fazer essa prática da literacia familiar com ela, tá? Então, literacia familiar é isso, é ler para o filho. Beleza. O que isso gera? Qual que vai ser a consequência dessa ausência de literacia familiar, uma vez que eu vivo em um ritmo de vida acelerado? Ó, vou colocar aqui pouca ou nenhuma leitura na infância, nem na adolescência, porque se os pais, eles também não têm tempo para ler e nem ler para os filhos, consequentemente os filhos também não vão ter esse hábito de leitura, né? E aí qual que vai ser a consequência? A gente vai ter aí muitos jovens, muitos adolescentes vivendo em uma situação de analfabetismo funcional. E aí você ainda pode complementar essa parte falando que, por exemplo, em períodos, né, em épocas de vestibular, pré-vestibular, eles vão ter muito mais dificuldade de passar nessas provas, por quê? Porque eles não conseguem interpretar esses conceitos, esses conteúdos, uma vez que eles não têm habilidade de leitura, porque isso não foi formado desde a infância, tá? Argumento 2 aqui, a gente pode trabalhar a questão do abismo social. E aí a gente pode falar que muitos pais, eles são analfabetos ou são analfabetos funcionais. Olha só, então a gente vive aqui um ciclo, né, de abismo social, de analfabetismo funcional, de desigualdade social, em que muitos pais, eles também não aprenderam a ler de uma maneira muito efetiva, muito eficaz, eles também não têm vontade de ler. E aí, como é que esses pais, eles vão romper esse ciclo e ler para os filhos? É muito difícil. Mesmo que o Ministério da Educação, ele cria aí campanhas, projetos, como já tem, né, um deles, é difícil que a gente rompa e obrigue os pais, incentive esses pais a fazer isso, sendo que eles também não tiveram esse incentivo na adolescência deles, na infância deles. Então, a
gente tem aqui como uma consequência a perpetuação desse ciclo e a gente vai ter um precário senso crítico. Bela, qual que é o problema do jovem, do adolescente, do adulto, ele não ter uma prática de leitura? Esse indivíduo, ele é facilmente manipulável. Então a gente tem aí uma ausência de senso crítico, né, e uma facilitação para manipulação. Coloca aí, facilitação para manipulação política, econômica, porque quando o indivíduo ele não tem o hábito de leitura, ele não tem senso crítico para interpretar enunciados. Então, quando ele vê uma fake news na internet, ele vai compartilhar aquilo dali facilmente, ele vai cair naquilo dali, tá? E isso pode envolver política, pode envolver finanças, pode envolver a área da saúde, por exemplo, vacinação. Então, tá vendo? Quando você entende o tema dentro do eixo, você consegue pegar ali ganchos dentro dos seus argumentos holísticos e aí você vai otimizando o seu tempo de escrita, tá? Deu para entender, então? É isso. Você vai escrever essa redação, vai enviar para correção e tamo junto. Bora atrás do nosso milzão. Ainda rimou.